Eu vou conversar agora com o Dr. Adriano Vendimiati, com quem nós conversamos em outra ocasião durante a pandemia. Ele é um médico muito conhecido, inclusive, pelo universo da internet no Brasil inteiro, embora seja na região de Campinas, né? Que ele é médico cirurgião, emergencista e generalista, ou seja, ele esteve cara a cara com o problema ao longo de toda a pandemia pela sua especialidade. O que será que ele pensa a respeito disso, hein? Doutor Adriano, é sempre um prazer tê-lo com a gente. E mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, viu? Bom dia. Bom dia, meu querido. O prazer, como sempre, é todo meu. E o doutor Adriano é bacana, depois a gente vai divulgar aqui o canal que ele tem, mas é muito interessante porque ele faz uma linguagem que todo mundo entende, né? Não é aquela linguagem complicada da medicina e tal, de coisa de bula de remédio. Então todo mundo acaba entendendo, embora essa linguagem simples aí não deixe de revelar a especialidade dele. Quer dizer, tem toda a complexidade do que ele faz, está lá na cabeça dele, mas ele sabe que fala para pessoas comuns, então tem que ser uma linguagem mais simples. Então, não estranhe a simplicidade dele ao falar com vocês, porque atrás desse cara existe um baita de um profissional, claro, mas fala com a simplicidade para todo mundo entender. Quem estaria certo a essa altura, na sua opinião? Aqueles que acham que, bom, pode ter carnaval, réveillon, essas coisas todas aí, tranquilo? Ou então não, gente, pelo amor de Deus. Vamos conter mais um pouquinho. Quem está certo entre esses dois parâmetros? Então, meu querido, a questão é aquela velha frase que fala que é assim, né? E a diferença entre a teoria e a prática. É assim, na teoria não tem diferença entre a teoria e a prática, mas na prática tem. Quer dizer o quê? Na teoria, realmente você pode liberar nesse momento no Brasil, com a quantidade de casos que a gente está tendo no geral, pensando no estado de São Paulo, número de casos, mortes, internações, você não estaria errado em liberar o uso de máscara em ambientes abertos. A pessoa poder ir para uma praça, correr no parque, ou coisa que valha, sem uso de máscara. Né? Cerca de 90% da população do estado já está vacinada. Já estamos chegando a 10% com 3 doses. Então, na teoria, não é algo, vamos dizer assim, não é uma medida agressiva. Até porque a gente sabe que em ambientes abertos a contaminação é bem menor. Só que na prática, a coisa não é bem assim. É a mesma coisa da lei seca. A lei seca foi talvez uma das leis de trânsito que mais impactou e diminuiu o número de mortes no Brasil. Sim. Mas não quer dizer que uma pessoa que tomou uma cerveja, uma pessoa que tomou uma taça de vinho, era o grande responsável pelo número de mortes no trânsito. Que eram essas pessoas que estavam batendo os carros e agora eu não quero nem eles. É que quando você fez uma lei mais rígida, falou, não pode beber nada, você começou a pegar aquele pessoal que enchia o caneco, aquele cara que tomava um litro de pinga e ia dirigir um caminhão. Então, esse é o ponto. O que falta para você poder fazer uma flexibilização é fiscalização. Nossos pais sempre dizem isso, toda liberdade tem que vir com responsabilidade. Então, você vai flexibilizar, você tem que fiscalizar. Você tem que fazer algo que não está sendo feito, que é testar. O Brasil é um dos países que menos testa em relação à Covid no mundo. Eu estava conversando, fiz uma live esses dias com a Priscila, que é uma paramédica lá em Londres. Ela falou que você chega lá assim, em qualquer posto de saúde e você pega de graça um kit que vem com 6 testes de Covid. Qualquer pessoa da população, você pega lá o kit, quantos você quiser. Ela tem que fazer toda semana, porque todo profissional de saúde na Inglaterra tem que fazer teste de Covid toda semana. Ela pegou e catou 3 kits para levar para casa dela. E assim, eles sabem que qualquer dinheiro que você ponha nisso, teste, ele traduz numa redução de custo muito grande lá na frente. Então é aquela coisa, na teoria não está errado liberar as máscaras. Agora na prática o que vai acontecer? O pessoal vai entender, não precisa usar máscara em ambiente aberto, não precisa usar máscara mais. E assim como você falou do exemplo de Ilhabela, as pessoas vão parar de usar máscara em ônibus, em metrô, em locais fechados, em shopping, em restaurante. Vai virar o oba-oba. Daí a pergunta é essa, vai ter fiscalização? Vai ter pessoa indo para os locais fechados, restaurantes, shoppings, né, transporte público, para fiscalizar se as pessoas estão usando máscara nesses locais? Vai ter multa? Ou simplesmente vai ser o tipo, o prefeito fala, é feio, não pode fazer, mas quem quiser não faz. É aquela placa clássica, né? É proibido dançar, mas quem quiser pode, né?
Então, essa é a pergunta, né? O que eu vejo é que essa fiscalização provavelmente vai se traduzir com liberou geral, sendo que ela não deveria ser isso. Bom, duas grandes verdades ditas pelo doutor Adriano. O Brasil não tem capacidade de fiscalização em praticamente todas as circunstâncias e não só na pandemia. Vocês vejam que os deputados criam obrigações nas suas leis lá em Brasília, mas eles não prevêem fiscalizador. E as leis que deram certo é porque eles deixaram que o próprio cidadão fiscalizasse. Tipo, não pode fumar em local fechado. Quem é que fiscaliza isso? No papel está escrito vigilância sanitária, mas ela não tem para isso. Então quem é que acaba sendo o fiscal daquilo? O não fumante. O Estado vai se ancorando no próprio povo. Ó, vocês se virem, a lei está aí, vocês vão fazendo a fiscalização. A lei seca, enfim. E várias leis que, no fim, é o cidadão que vira fiscal de graça para o governo, porque ele não tem estrutura de fiscalização. Ponto. Você está certíssimo. De outro lado, certíssimo que o Brasil testa quase nada. E o que testou, aqui em Matão, por exemplo, a maioria que testou foi particular. O cara teve que pôr do bolso, que não tinha. E acho que nos locais, nas outras cidades também não foi tão diferente assim, exceção Araraquara, que tem uma unidade da Unesp lá, por sorte, lá eles abastecem bem de teste, mas não é regra. Então, a testagem, que é fundamental para você falar, então, podemos reunir um grande número de pessoas, todos testados. Olha que garantia, que segurança que você passa a ter, e nós não temos isso. Ponto. Mas na mesma fala sua, eu extraí um pedaço que me deixou aqui intrigado. Porque você próprio disse, falei com uma médica colega de Londres, e lá tem teste à vontade. E eu estou vendo que nós temos uma situação de queda aqui, enquanto nesses países aí os números aumentaram, apesar de eles terem tudo isso que você está dizendo. E agora? Me admirate. O que você diz? Então, a questão é a seguinte, esses países da Europa estão enfrentando agora a quarta onda da Covid. E ela está sendo muito diferente para cada país de acordo com a quantidade de vacinados que cada país tem. O Reino Unido, principalmente, já está com 90% da população com 2 doses e cerca de 25% com 3 doses. Então, a taxa de vacinados deles é muito alta. Eles estão literalmente pondo a teste o quanto que a vacina segura. E aí, eles lá testam e tudo, fazem esses diferenciais todos que nós não temos, eles lá têm poder de fiscalização muito maior, coisa que a gente não tem. Mas, não obstante isso, eles estão enfrentando dificuldades lá também em números crescentes, sendo que aqui não. Né? A principal e a grande diferença é que essa onda está sendo muito, muito, muito mais de casos do que de internações comparada com outras. É só você pensar em 2 países. Como eu falei, Reino Unido, 90% com 2 doses, 25% com 3 doses. Daí você está tendo o quê? Uma média de 45 mil casos por dia e uma média de 100 mortes por dia. Daí você pega e vai para a Rússia, que está com 35% de pessoas vacinadas. Eles estão tendo uma média de 30 mil casos, menos casos que o Reino Unido. Estão tendo mais de 1.200 mortes por dia. Então esse é o ponto. O Reino Unido, ele disse, eu estou vacinado o suficiente, eu vou bater no peito e vou ver o que acontece. E essa está sendo a estratégia do governo nesse momento. Pode ser que é uma estratégia que dê muito errado, mas está tendo um aumento de casos, eles falam, nós estamos vacinados o suficiente, estamos no inverno, sem mortes de Covid, tal, sei lá, que pode também se traduzir por causa da questão do inverno, pneumonias, gripes e outras coisas que está vindo junto com a Covid. Então, eu vou continuar aberto, eu não vou fechar, eu não vou colocar máscara, mas mesmo eles, com esse aumento que teve agora do número de casos, estão pensando se devem fechar de novo ou não. Nesse momento não estão fechando. Mas olha a diferença, se a gente equiparar por população, a Rússia tem uma população maior que o Reino Unido, o Reino Unido está com 3 vezes mais casos por dia que a Rússia. Ela tem muito mais pessoas pegando Covid, mas ela tem 1/10 do número de mortes. 1/10. Então é isso que faz a diferença. A ideia realmente de lá é você começar a lidar com a Covid como se fosse mais uma doença respiratória. Uma doença leve, né, que eventualmente em alguns pacientes que são grupo de risco ela pode ficar grave, e é esses que nós temos que proteger, é esses que temos que cuidar. Tanto que eles também já liberaram para uso emergencial aquela medicação nova que saiu agora, que é o Molnupiravir. Então eles estão pensando também em outras linhas, até tratar o paciente. Então esse é o ponto. A Europa está numa quarta onda? Tá, com certeza. Isso vai chegar aqui no Brasil? Vai.
Quão grave vai ser? Não temos como saber. A gente vai ser igual ao Reino Unido, que vai ter poucas mortes, ou será que a coisa vai explodir aqui? Só quando acontecer que a gente vai saber. Então, o ideal era não pagar para ver. Só que, como você mesmo falou, meu querido, com o carnaval, eu acho que a gente vai pagar para ver e vai pagar caro. Vai pagar caro. Aqui no interior de São Paulo, todos os municípios já estão se antecipando, dizendo que não vão fazer. Mas grandes cidades e concentrações carnavalescas, as maiores do Brasil, insistem em realizar, o que é suficiente para, então, se isso é temeroso mesmo, para significar um grande risco realizar o carnaval já no ano que vem. E as pessoas dizem assim, não pode fazer carnaval, porque tudo bem, a situação está mais tranquila, mas vocês estão vendo lá não sei aonde que tudo ficou agora mais, enfim, aumentaram os casos e tal. Faz algum sentido mesmo a gente imaginar que porque lá está, aqui também vai ser, e em igual intensidade, doutor? Então, o problema maior é que o carnaval não é uma festa. O carnaval não é simplesmente um evento. O carnaval é um mega evento. Ele envolve vários dias de aglomeração. Além da aglomeração, ele envolve um trânsito de pessoas muito grande, e principalmente entre locais diferentes, entre cidades diferentes, entre estados diferentes. Consequentemente, o carnaval ele é um evento que é atípico e é muito mais arriscado do que simplesmente, sei lá, um jogo de futebol ou um show de música, né? Sei lá, um show de música sertaneja que seja. Então, a questão principal relacionada ao carnaval é o que? Se você perguntar hoje para o premier do Reino Unido, Boris Johnson, se ele toparia fazer a Copa do Mundo na Inglaterra, ele ia falar, olha, eu flexibilizei, aqui eu estou bonitinho, está com poucos casos, muita gente vacinada, mas, não, Copa do Mundo eu não topo não. Por quê? Porque ela é um mega evento. Porque ela é muita gente ao mesmo tempo junto, vindo de um lugar para o outro, de tudo quanto é país e tudo mais. Então, o que acontece é isso. O carnaval, ele é equivalente a uma Copa do Mundo. Então, quer dizer, o país que mais está pagando para ver, entendeu? Que é o Reino Unido, não toparia fazer o carnaval. E a gente que não está tão bom quanto ele está topando. Então, assim, o português, claro, vai dar ruim. Antes de encerrar, que você dissesse qual é o seu canal para que as pessoas pudessem acompanhá-lo, doutor. Perfeito, meu querido. Então, como você mesmo falou, desde o começo da pandemia eu trabalhando com essa parte de divulgação científica, né? Justamente porque eu comecei a perceber que faz falta ainda alguma pessoa que faça essa divulgação, né, dessa ciência toda maluca que foi gerada durante a pandemia, todo esse corpo de conhecimento que foi gerado da pandemia, numa linguagem que as pessoas mais simples possam entender, justamente para que elas não caiam nas fake news por aí. Nas redes sociais eu estou sempre como Dr. Derrame, né? É a piadola do meu nome, porque meu nome é Adriano Virginiati Cardoso, doutor AVC. Né? Doutor AVC. Então daí você pode me botar como Dr. Derrame tanto no Facebook, no Instagram, tanto no TikTok, apesar que eu não faço dancinha. Mas é isso, meu querido. Eu acho que a mensagem final é aquilo que você mesmo falou, e você foi cirúrgico nisso. Quando o Estado falha, é o indivíduo que tem que se virar. Então, não importa o que o Estado está falando. Eu estava conversando de novo com a Priscila, e ela falou, Adriano, aqui não precisa mais de máscara para nada. Eu uso máscara toda vez que eu vou no restaurante, eu uso máscara toda vez que eu vou no shopping. Então, se você não está seguro, você não está se sentindo bem com a flexibilização da sua cidade, use máscara você. Se você não concorda com o carnaval, não vá para o carnaval, fique em casa. Agora, não ache que liberou é porque está tudo bem. Nem tudo que é legal, nem tudo que é aquilo que está na lei, está certo. Vamos lembrar que escravidão já foi legal no Brasil. Exatamente, né? E, no entanto, doutor, um grande abraço, procurem lá. Inicialmente, quem não conhece, acha estranho, né? Doutor Derrame, doutor AVC, tá? Aqui são codinomes que o pessoal foi apelidando aí e ficou, e ele se tornou famoso assim, mas é o doutor Adriano, médico, cirurgião, emergencista e generalista. A quem agradeço mais uma vez. Um grande abraço, obrigado, doutor. Você meu querido, um abração. Precisando, estamos aqui. Mil desculpas aí, um abraço. É isso. 8h57 agora.